Se você está com a Bíblia aí, vamos ler juntos um texto de orientação do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 5, orientação a marido, orientação à esposa, e bem específico, e uma bênção. E nós vamos ler juntos, por favor, Efésios capítulo de número 5, pode ler. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas se alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém. Eu quero destacar o verso de número 1 de Efésios, capítulo de número 5. Lê de novo, por favor, aí. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós lemos a Tua Palavra. E a Tua Palavra não é um livro para nós, a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra é o Verbo vivo, é Jesus Cristo. E eu sei, Senhor, que essa palavra ela tem o poder para trazer instrução, sabedoria, transformação de realidades. Então estou te pedindo, Espírito Santo, que o Senhor manifeste o poder dessa palavra sobre essa vida, família, casamento e as realidades que os seus servos vieram, Deus, te buscar. Nos usa a minha vida, a vida, Senhor, da pastora Érica. Nós nos dispomos como canais daquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, eu sei que quando a palavra vem dos céus, ela penetra no nosso espírito. Então entra nos lugares onde o Senhor traz convencimento. Entra, Senhor, dentro do espírito e fala mais do que nós podemos falar. Fala especificamente a vida desse casal, Pai, que enquanto nós estamos te ouvindo, sabemos que o Senhor continua trabalhando em nosso favor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós queremos falar um pouquinho com vocês, também de experiências nossas, do dia a dia, mas de algo que é fundamental, que o apóstolo Paulo, ele disse em Efésios do capítulo de número 5. Nós estamos sentados aqui como se nós estivéssemos na sala da nossa casa para dar aconselhamentos, para falar como deve ser o casamento daquele que espera, né, em Deus se realizar. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, e essa tem que ser a base para todo aquele que é servo de Deus, é que nós temos que nos sujeitar primeiramente a Deus, a Jesus Cristo. A nossa sujeição tem que ser ao Senhor. Então, quando o marido se sujeita ao Senhor, o reflexo dessa submissão, dessa entrega, também muda o relacionamento com a esposa. E assim também, quando a esposa se submete a Deus e à vontade de Deus, o casamento também
é abençoado, porque o marido acaba sendo abençoado através do convívio com a esposa. O próprio apóstolo, ele diz assim, que as mulheres, elas podem santificar o marido que ainda não é salvo, através do convívio. E como isso acontece? Pela minha entrega. Então significa que a minha primeira experiência com Jesus Cristo é o que vai fazer a transformação da nossa história, da sua história. A minha experiência pessoal com Jesus é capaz de balizar, de ser a base para tudo aquilo que eu vou viver na minha família. Eu sei que aqui nesse texto, além dele dizer sujeite-se uns aos outros, ele coloca uma submissão mútua, tanto da esposa com relação ao esposo e do esposo com relação à esposa. O grande problema é que esse termo sujeição ou submissão, na verdade foi colocado na mente de alguns homens como um domínio, e esse domínio é errado. O esposo não deve dominar a esposa, porque ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade. Mas o esposo que é sábio no Senhor e se sujeita a Deus, vai refletir o amor de Deus na vida da casa e do casamento, ao ponto que para a mulher não vai ser difícil ela se sujeitar e se submeter da forma correta. Então eu quero começar essa conversa a partir dessa base, a base de que cada um de nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor, e nós entendemos que em casa nenhum de nós estamos competindo. Você não está competindo com a sua esposa, e sua esposa não está competindo com você. Não é uma competição. E dentro dessa realidade existem as diferenças. O que chamou a minha atenção quando eu fui começar a namorar com a pastora Eka, não foi o que ela era igual a mim, embora a gente tenha muita coisa parecida, muitos pensamentos iguais, mas eu vi nela coisas que eu não tinha, e foi isso que chamou a minha atenção. E com certeza, se você for perguntar para ela, ela vai dizer que viu em mim coisas que chamou a atenção, destacou, aquilo despertou nela o desejo de estar junto, de namorar, e depois ela tomar coragem e me pedir em namoro. Na época ele tinha uma mobilete, mas não foi por causa da mobilete dele, viu? Tem línguas que dizem outra coisa. Enfim. Então ela viu outra coisa em mim, tá? Que ela queria dar volta de mobilete, velho. Então, tudo que a gente precisa aprender em Deus, como base, é essa submissão, essa sujeição. Depois, é voltar a admirar essa pessoa que Deus colocou no teu caminho. Porque com certeza, tudo aquilo que hoje para você talvez incomoda, era aquilo que na época para você chamou atenção. Na época do começo lá, era exatamente isso que você gostava. E aí a gente fica infeliz tentando mudar o outro. Tem um livro que eu gosto muito, eu até indico a todos os casais para lerem. Ele chama O Desafio de Amar. É excelente. E ele diz assim, logo nas primeiras páginas: você já deve ter percebido que todo o seu esforço em tentar mudar o seu cônjuge só resultou em fracasso e frustração. E ele diz: não tente mudar o seu cônjuge. O que significa isso, pastor? Significa que essa ação de mudança, de transformação, ela não é nossa. Se a gente fosse muito bom para transformar alguém, a gente mesmo se transformava.
se para nós nos transformarmos, nós dependemos da presença de Deus e do poder do Espírito Santo, é isso que nós temos que fazer na vida dos cônjuges. Deixar o Senhor trazer esse tipo de mudança, esse tipo de transformação. Então a primeira coisa que eu queria iniciar hoje é dizendo: você precisa buscar uma experiência pessoal com Jesus. Você precisa buscar na sua vida individual, na sua individualidade, a presença de Deus. Porque se você diz assim: meu casamento não está como eu gostaria, ou se você diz: já está, mas eu gostaria que até melhorasse, tudo você vai encontrar na presença de Jesus, na presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o investimento que a gente deve fazer é muito mais em coisas. O primeiro investimento que a gente tem que fazer é na presença de Deus. E depois, o investimento maior é no seu cônjuge. Vou deixar a pastora falar um pouquinho sobre isso, senão ela não fala. É verdade. É isso que o pastor está falando, é algo assim que ao longo do tempo nós vamos aprendendo, né, como casais. Nós fizemos o mês passado 24 anos de casais, inclusive essa foto aqui que está aqui é nossa do casamento, quando nós tiramos para o nosso convite de casamento. Então a gente já tem algo, né? Já tem uma bagagem. Não que nós somos perfeitos. Eu costumo falar que nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade, porque nós erramos, nós passamos por situações por muita dificuldade, mas nós estamos aqui porque nós acreditamos no plano e no propósito do Senhor, que é a família. Quando nós casamos, cada um vem com uma bagagem, cada um vem com uma história, cada um vem com uma educação. E quando de um dia para o outro você passa a morar junto, você passa a dormir junto, você passa a ter a intimidade junto, e aquilo que muitas vezes no namoro era não camuflado e nem escondido, mas era algo que a intimidade não trazia para nós. Nós não conseguíamos enxergar, porque nós não tínhamos tanta intimidade como a gente tem no casamento. E muitas vezes, por conta dessas diferenças impostas muitas vezes pela sociedade, diferenças daquilo que muitas vezes nós crescemos, né, e vimos os nossos pais vivendo, muitas vezes nós vamos reproduzindo no nosso casamento. Isso aconteceu com a gente. Teve épocas do nosso casamento que nós tivemos várias situações difíceis, complicadas, por conta de muitas vezes nós um querer de um jeito e o outro do outro jeito, por pensar de formas diferentes, de costumes, né? De você muitas vezes deixar algo bagunçado e você querer mais arrumado. Às vezes você é o que gosta das coisas organizadas e o outro já é o mais bagunçado, bagunceiro. Então, são coisas assim que muitas vezes, por conta desse relacionamento, desse convívio, vai trazendo algumas coisas assim que vai deixando meio que algumas indisposições dentro do casamento. Essas pequenas coisas, muitas vezes, vai roubando aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é o propósito dessa sujeição, dessa submissão, tanto do homem para a mulher, como para a mulher para o homem, porque não é só a mulher, né, se submeter ao homem, se sujeitar ao homem. A sujeição e a submissão, ela fala muito mais do respeito que você tem com o outro. Porque muitas vezes, quando nós temos muita intimidade com aquela outra pessoa, talvez por situações nós não agiríamos com o desconhecido da mesma forma que muitas vezes nós agimos com o nosso cônjuge, por conta da nossa intimidade.
E muitas vezes nós esquecemos que por ele ser a pessoa mais próxima de mim, ela com certeza tem que ser a pessoa mais importante. Muitas vezes não. Os nossos esposos e as esposas, elas têm que estar na frente dos nossos filhos. E muitas vezes nós desrespeitamos, muitas vezes nós não aceitamos situações relacionadas aos filhos também. Quando nós casamos e nós começamos uma família, começa primeiro o esposo e a esposa. Algumas famílias terão filhos e os outros não. Então existem situações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que em todo tempo vai tentar distorcer esse princípio que o Senhor colocou desde a criação. Eu sempre falo que é todo o plano e todo o propósito original do Senhor para nós. O Senhor, Ele sempre tem algo para as nossas vidas. Já quando Ele uniu a minha vida ao do pastor e a dele a minha, Ele já sonhava com tudo aquilo que Ele tinha para nós. Ele já sonhava com o Estevão, ele já sonhava com o Samuel, ele já sonhava conosco aqui hoje falando com você. Só que situações que muitas vezes pode ter acontecido, se nós não tivéssemos enxergado isso, nós não estaríamos aqui hoje, né? Não tivesse voltado nossos olhos para o Senhor. Amém. Queridos, a gente costuma lá em casa, com relação a filhos, a sempre dizer, porque eu assumo a minha responsabilidade. Então, os papéis dentro de casa não podem ser invertidos. Isso às vezes é um costume, né? Eu quero retroceder só um pouquinho na palavra da pastora, antes da gente começar as perguntas aqui, que já estão abençoadas, né? Que o marido precisa se colocar no lugar da cabeça. E essa cabeça não é para pisar na esposa e nos filhos, mas é para dar direcionamento. Então, minha esposa, ela tem autonomia com relação à vida dos meus filhos, mas nós trabalhamos da seguinte forma. Ela sempre diz: bom, não vejo problema nisso, mas se o pai está lá, ela vai falar com o seu pai primeiro. Então, sou eu que tomo a responsabilidade, até porque, irmãos, se houver qualquer tipo de situação envolvendo filhos, é o pai que vai ter que estar lá. Então, nós precisamos buscar no Senhor esse reajuste. E às vezes precisa desconstruir algumas coisas que veio como bagagem de família. Tem um estudo que diz que mais de 70% daquilo que a gente é a construção do convívio familiar. E aí o restante é construção, mais de 20% construção ligado a amizades, escola, trabalho, 5% que você se construiu. Então, quando eu me casei, muitas coisas que eu vi meu pai e minha mãe vivendo, boas e não boas, eu levei para minha casa. E da mesma forma a pastora Érica. E aí nós vamos ter que sentar, dialogar e entender que, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre isso, porque na época a gente não entendia. E aí fica um dos cônjuges buscando a sua própria verdade, achando que tem razão, e o outro achando que tem razão na sua verdade, quando na verdade os dois estão perdendo. Porque casamento não é uma competição, casamento é uma unidade de propósitos. O Senhor nos uniu. Amém. Então, Amém. Que nessa unidade, né, vocês cresçam a cada dia em nome de Jesus. Tem uma pergunta aqui, eu não sei, eu estou meio ruim do óculos aqui, vê se você consegue. Boa noite. Queria saber se num relacionamento casado a mulher tem o direito de sair com uma amiga para um almoço sem os maridos. Obrigada. Posso responder?
Esses dias ela foi nadar sozinha com as amigas. Choveu, não nadei. Choveu, verdade. Eu falei, foi olho gordo dos maridos. Praga do marido aqui, Praga choveu. dos maridos. Ela e mais 4 amigas disseram: nós vamos numa chácara, alugar a chácara, e vamos nadar. E glória a Deus que aquele dia choveu. Isso porque só tava nós 4, né? Não tinha homem, não tinha nada, só tava mulher. Então, o que significa isso? Debaixo da bênção, né, do marido, não há problema. Porque, irmãos, algo que está dentro desse versículo, e aí, tanto o esposo e a esposa não vão ter medo, é que se o meu marido tem primeiro uma aliança com Jesus, o temor a Deus é maior, e eu vejo isso na vida do meu cônjuge, eu não tenho medo. Se a minha esposa teme ao Senhor, é uma mulher que teme a Deus, né? Não tem para que suspeitar. Então, se o teu esposo diz, bem, vai, né? Não há problema. Agora, se for gerar conflito, é melhor você viver em paz do que no conflito. Então não vai. É melhor ter sabedoria, porque também não é algo demasiadamente, né, necessário. Talvez um momento de descontração, de alegria, de até individualidade. Mas assim, não pode gerar crise no casamento. O problema é quando as amizades, às vezes, não são, não vou dizer boas, eu vou dizer amizades de Deus. Aquela pessoa não tem a mesma intimidade, o mesmo temor. E você sabe que de alguma forma aquilo pode comprometer você, ou expor você em alguma situação que você não precisaria estar exposta ou exposto. Então, nós não aconselhamos. Eu também concordo, mas eu acredito também que nós temos cada um, mesmo que nós estamos casados, nós somos indivíduos e cada um tem a sua individualidade, né? Eu acredito que diante da bênção tanto do esposo como a esposa, não tem problema algum a pessoa sair para passear. Ele às vezes ele fala, eu tenho compromisso, não dá. Ele fala, eu vou pegar moto. E, às vezes ele sai, vai para outra cidade, andar de moto, que é uma coisa que ele faz, que ele gosta. Então eu falo, vai mesmo, pescar. Vai abençoado, vai pescar, né? Então eu penso assim que um casamento saudável, um casamento onde o homem e a mulher estão saudáveis, floresce, né? Não há esse julgo, porque quando aí eu pergunto assim, por que você talvez esteja, não queira deixar a sua esposa ir, ou não queira deixar o teu esposo ir? Talvez é uma insegurança. Talvez é algo que precisa primeiro ser tratado dentro de você, porque se não tem um problema, se não tem nada que desabone, nada que vá fazer que seja ruim, né? Eu penso que como a individualidade de cada um, não vejo problema também de sair ou de ter o seu lazer. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor, em algumas versões você vai encontrar ele dizendo assim: o amor não suspeita o mal. Então, eu sei do comprometimento que ela tem com Jesus, ela sabe do meu compromisso com Jesus. Então, eu não faria nada errado, não por causa dela somente, primeiro por causa do voto que eu fiz ao Senhor. Minha primeira submissão é a Jesus. Então, é assim que nós pensamos. Tem uma outra pergunta que eu gostaria, inclusive, de abençoar com uma oração esse casal, se for o casal. Eles disseram aqui, olha, nós queremos um filho, mas nós já perdemos 2 vezes. Eu acredito que a irmã deve ter passado pela experiência do aborto 2 vezes. Como pedimos a Deus para Ele nos conceder?
Primeiro, quero dizer à irmã e a esse casal que vocês são pais. Amém. Já são. Talvez não são aqueles pais que tiveram o bebê e cresceram com aquele bebê, mas esse bebezinho que estava no ventre da mãe, que foi gerado, já está na glória com o Senhor. Então, esse sentimento tem que trazer cura para o coração de vocês. Vocês já são pais, mas nós queremos abençoar a vida de vocês, declarando juntos: Senhor, é o Senhor que faz da mulher mãe de filhos. Então que essa irmã seja tocada pela graça, pela glória, e que o sonho que nasceu no coração do Pai se torne real para essa família, em nome de Jesus. Amém. Depois no final, acho que pra gente no final orar, se vocês né? quiserem, nos procure, ou a equipe aqui, nós vamos orar para vocês também. Lê, fazendo um favor. Meu marido gosta de festa e encher a casa de gente, e eu não. E brigamos às vezes por isso. Como resolver, pastor? Oh, aleluia! É isso aí, Miguel. Tira para o ímpar. Bom, como eu disse, a gente não muda a personalidade da pessoa. É provável que você seja uma pessoa mais reservada mesmo, né? E que talvez na época do namoro, essa personalidade do cônjuge, que era um pouquinho mais expansiva, né, de fazer amizade mais fácil, foi isso que chamou a atenção. Eu penso que a gente peca pelos excessos, né? Se for muito, é bom um diálogo, é bom conversar. Então, chega e fala para o marido, fala: bem, eu queria ter um pouquinho mais de tempo com você. Então vamos fazer uma festinha nós dois, um churrasco para nós dois. Vamos fazer, né, um bolo só para nós dois. E falando nisso, eu quero contar para os irmãos a minha primeira experiência do jantar à luz de vela da minha esposa. Irmãos, pensa, recém-casado, eu cheguei, a gente morava num apartamento. E você sabe, queridos, que recém-casado a gente está aprendendo ainda, né? E quando eu cheguei, abri a porta do apartamento, estava tudo apagado, todas as luzes, estava escuro, apagado. Tinha uma mesa com uma vela. Eu perguntei para a Érica, eu falei assim: ué, acabou a força? Bati o dedo na tomada, acendi e desliguei a vela, apaguei a vela. Soprou a vela. Soprei a vela. Mas aí eu justifiquei, porque ela ficou brava comigo, ficou magoada. Eu falei: mas escuta, é a primeira vez que eu vejo um jantar à luz de vela. Minha mãe nunca fez para mim. Mas nem ia fazer, né? Então, e nem ia fazer. Depois ela nunca mais fez, irmãos. Deus precisa tratar esse coração. De cura. Ela precisa de cura. Preciso de cura. Mas então eu penso que seja isso, tá? Não vá para o excesso. Uma boa conversa dá para administrar isso, porque talvez o seu esposo tenha necessidade, né, desse social mais do que você, e você pode entender, né? Eu não vou abrir a casa também, e isso vocês têm que tomar um cuidado, porque a nossa casa é o nosso refúgio e a gente não abre para todo mundo. Então, se for para muita gente, vai numa pizzaria, vai numa churrascaria. Agora, se for um grupinho menor, para vocês ali, de vez em quando, ok. Mas o melhor é o casal. Melhor que vocês estejam Até juntos. porque, falando como mulher, depois que acaba a festa, sobra tudo, né? Então, aí quer fazer a festa, então faz um trato, né? Depois vai ajudar a limpar também. Casamento com uma pessoa que foi divorciada é pecado? Em que circunstância é permitido biblicamente? Sei que Deus odeia o divórcio, e eu também. Porém, esse assunto sempre me perturbou. Mas tenho paz em meu coração que não estou em pecado. Amém. Você quer falar? Fala. Pode falar. Olha, isso vamos falar biblicamente, tá? Porque embora
seja um assunto que permeia todas as igrejas evangélicas, cada um pode lidar de uma forma com esse tema específico, mas eu vou falar biblicamente. Realmente, na Bíblia, Deus abomina o divórcio. Então, não é plano de Deus o divórcio de forma alguma. E o Senhor Jesus, ele diz, né, sobre a permissão de Deus do divórcio, seria no caso de adultério, o pecado da fornicação. Então, seria essa legalidade. Mas e se aconteceu algo que não está ligado a uma relação sexual? Foi talvez um abuso verbal, uma violência, algum outro tipo de situação que envolveu, né? Não necessariamente a traição e acabou em divórcio. Irmãos, o que nós vamos ter que entender é que a graça de Jesus é maior do que todos os nossos pecados. Então eu não posso colocar pecado só numa área, porque na verdade a gente peca em várias áreas, né? E a gente não pode ficar com essa espada voltada para nós. Então o conselho: não se divorcie, não se separe. Agora, se aconteceu, se desligou, eu particularmente, talvez eu tenha pessoas aqui de outras denominações evangélicas, particularmente, eu não vejo o problema do recomeço. Mas eu não estou falando da brincadeira de casar, porque tem gente que brinca de casar e descasar, casar, descasar, casar e descasar, né? Aí daqui a pouquinho fica igual aquela artista lá, a Gretchen, que já, não sei, mais de 7 casamentos. Então, 18 casamentos? Jesus. Então, essa aí. Bom, então não tem que ser assim. Agora, aconteceu o divórcio, o Senhor, se foi o caso, você talvez não tinha entendimento, esclarecimento na época, ou não deu mesmo para ficar junto, pede perdão ao Senhor, o Senhor te perdoa, sai da culpa, e se você quiser recomeçar em Deus, recomeça da forma correta, não vejo problema aí. Eu penso que tudo aquilo que adultera o plano original de Deus, como eu falei no começo, ele já é um motivo de você não estar junto, né? Muitas vezes a pessoa ela fica muito presa na parte sexual, mas existe um adultério emocional, um adultério físico, né? Que isso também nós não podemos aceitar dentro de um relacionamento. Só que hoje em dia nós vemos pessoas por muito pouca coisa querendo separar. Pessoas falam assim: eu já não gosto mais do jeito dela, eu não estou entrando num acordo por incompatibilidade de gênero. Então isso não é motivo para separação. Isso é motivo para chegar diante do Senhor e buscar um conserto, se arrepender e buscar um recomeço dentro do casamento mesmo, sem separação. Dentro dessa realidade, eu acredito que não é permitido o divórcio. Até porque é assim, irmãos, busque conselho, aconselhamento com pessoas que são espiritualmente maduras. Então na igreja tem pastores, a equipe. Olha, pessoas maduras para sentar e pedir ajuda, porque talvez você precisa dessa ajuda. Talvez seja algo lá que Deus quer usar alguém para ser a ponte, para trazer sabedoria, para orar por vocês. Então busque ajuda se vocês estiverem vivendo alguma situação no casamento específica. Agora também, irmãos, a gente não pode obrigar outra pessoa a ficar com a gente. Não tem como. Então, se um dos cônjuges decidiu realmente que não ia ficar casado, né? Não tem como obrigar. Nesse sentido, irmão, sinta paz no teu coração, em nome de Jesus. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é igual que a gente já falou. O irmão queria saber se pode jogar bola. Acho que já foi respondida ali, né? É parecido. Então tá no mesmo contexto.
Pastor, precisamos entrar em comunhão na hora do desentendimento e não dormirmos brigados, muitos conflitos e diferenças. Acho que como lidar com isso, com essa situação? Vamos aproveitar o gancho. Irmão, pensa você que no relacionamento vai ter pensamentos diferentes, mas tem que imperar o respeito. A pessoa que você está convivendo, ela não pensa igual a você, né? Mas vocês estão numa unidade e não numa disputa. Então, vocês pensarem de uma forma diferente, pode acontecer. Pastor, mas se acontecer, por exemplo, naquela hora de que eu achei que aquela pessoa está teimando demais e eu fiquei muito nervoso, ela ficou muito nervosa e a gente gritou, se desentendeu. Tem que vir um conserto. Não pode dormir separado. Aliás, não tem essa coisa, irmão, de marido e esposa viver um dia, 2 dias. Eu já vi casos de esposo e esposa que não se falava uma semana, mas estava convivendo e só falava aquilo que era necessário por causa do relacionamento a 2. Isso não é normal, isso não é um casamento saudável. Então, a Bíblia fala assim, não é o caso de inimigo, tá? Eu só estou citando um versículo, mas a Bíblia fala assim, se acerta com teu inimigo enquanto ele estiver com você no caminho, para que depois ele não leve você até o rei, até o juiz. É claro que o seu cônjuge não é o teu inimigo, mas o que você tem que fazer? Tem que se consertar na hora. E aí, eu e a pastora, nós temos um método, que a gente também discute. Tem coisas que eu acho que é do meu jeito, e porque às vezes eu sou teimoso, orgulhoso, não cedo. Às vezes ela acha que tem que ser do jeito dela, e por ela ser às vezes teimosa, e por causa do orgulho não cede. Mas assim, quando a gente fala, como ela disse, por causa da intimidade, acaba falando coisas que a gente não falaria da mesma forma para outra pessoa. E se a gente se exceder, tem que pedir perdão. Então, o pedido de perdão tem que ser algo que aconteça sempre dentro do casamento. Você percebeu, falou alguma coisa que não foi bom, foi atravessado, então pede perdão. Às vezes já aconteceu, não sei, com os irmãos, já aconteceu. Eu falei alguma coisa que azedou ela na hora, mas era uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeirinha e azedou ela. Eu já percebi isso, não gostou. Aí já cria a tromba, né? Então, já caiu o beiço dela, né? Criou a tromba. Eu já percebi, eu vou lá e falo assim, desculpa, você não entendeu, não era isso que eu queria falar outra coisa. Irmão, melhor dar razão logo. Não, mas... E outra, tem coisas assim também que com a maturidade a gente não vai levando tanto mais em consideração, né? Tem coisas assim que no começo do casamento a gente brigava tanto por tanta besteira que hoje em dia já não briga mais por causa daquilo, né? Eu sempre falo de algo... O que você está dando risada, Estevam? Vai que tá falando alguma coisa, né? Tá dando risada. Quer complementar alguma coisa, Estevam? Eu sempre falo que havia algo na minha vida com relação à rejeição. Teve um tempo na minha vida, principalmente durante o namoro, durante os primeiros anos do casamento, em que muitas das coisas que ele falava para mim, que eu achava que era como se ele tivesse... Eu olhava como se ele estivesse me rejeitando de alguma crítica que ele fizesse. Mas depois, com o passar do tempo e com o passar daquilo que eu fui vendo, que era algo que eu precisava curar dentro de mim, eu fui percebendo que a única pessoa, uma das, né? Mas ele é a principal, que se ele falar qualquer coisa para mim, ele não vai estar querendo o meu mal. Pelo contrário, ele vai estar falando porque ele quer o meu bem.
Então isso mostra também uma maturidade e uma cura da gente deixar Deus tratar muitas vezes áreas da nossa vida que muitas vezes a gente cobra do nosso cônjuge alguma perfeição ou uma performance, ou que ele tenha de uma forma, ele reaja de uma forma com aquilo que a gente falou, que é uma coisa que muitas vezes não vai ser do jeito que a gente quer. E nem por isso é porque ele está me rejeitando, porque ele está sendo indiferente comigo. Então, foi algo que muitos motivos das nossas brigas, muito motivo daquilo que a gente entrava em discussão no início, era por conta disso. De muitas vezes, aquilo que eu falava muitas vezes para ele levava como se fosse uma crítica, mas não a crítica de que, eu quero o teu bem. Não, você está me criticando porque você está implicando comigo, como uma implicância. E muitas vezes não é. E com o passar do tempo, a gente vai crescendo e vai falando assim, isso daí a gente já passou por tanta coisa, já cresceu tanto, tem tanta coisa que é muito mais importante do que a gente parar e brigar por conta disso, né? Que hoje em dia é muito difícil, né? A gente brigar assim. Não que a gente não entre em contradição ou a gente não em desacordo, mas é muito mais difícil, porque hoje eu entendo que se tem uma pessoa que quer o meu bem, é ele. Da mesma forma, ela também quer o meu bem. Como eu disse, nós não estamos competindo, nós estamos unidos. Agora, tem algo que a gente colocou isso lá faz anos. A gente aprendeu há muitos anos atrás. Querido, com certeza vai ter algum momento, ainda que você fale assim, pastor, no meu casamento não tem discussão, glória a Deus. Mas tem pensamentos diferentes. E talvez essas raposinhas de coisas que não são faladas, coisas que não são expostas, também pode comprometer o seu casamento. Porque guardar rancor, amargura e ficar vivendo uma falsidade adoece, né? E pode adoecer o casamento. Tem coisas que não precisa falar, mas o que precisa ser falado tem que saber como se falar. Então, como é que Jesus falaria? É o que nós vamos buscar. Como é que Jesus, daria essa instrução? Já aconteceu, por exemplo, da gente falar algo que eu não gostei, ela falou, e a gente acabar discutindo. E aí entra nessa pergunta: o casal deve dormir brigado? Não. A gente aprendeu e está aqui uma lição. Se eu não quero me dispor a pedir perdão para ela na hora e ela também não quer, a gente já decidiu. Essa aqui, é o que a gente faz. Isso aqui, levanta aqui a tua mão para todo mundo ver aqui, Um dos dois vai puxar o dedinho. Isso aqui é fato. Porque, irmão, quando você faz isso aqui, lembra quando a gente era criança? A gente brigava em criança, aí ficava um com o carrinho pra cá, outro carrinho pra cá. Uma menina com o boneco pra cá, menina com o boneco pra cá. Daí daqui a pouquinho dá vontade de estar junto de novo. 5 minutos depois, vamos dar o dedinho? Dava o dedinho e ficava tudo bem. Isso, irmão, parece que não, mas quebra essa resistência. Isso quebra essa resistência. Então, força, marido, sua esposa está brava com você? Pede perdão. Depois você vai, vamos dar o dedinho? Não, pastor, ela não quer dar o dedinho. Não cutuca, não fica cutucando. Não cutuca a onça. Espera então. Espera, porque daqui a pouquinho passa, e ela vai procurar o seu dedinho. Mas faz isso, porque vocês vão romper. Alguns na cama é o pé, né? Vai se encontrando o pé. Isso. Vocês vão romper aquilo que o inimigo quis fazer, que é o distanciamento entre vocês. Vamos lá para mais perguntas. Meu pai, não vai dar para responder tudo não. Glória a Deus. Só agradeço. O nosso casamento é abençoado por Deus. Glória a Deus. Eu quero profetizar que assim como esse casamento é abençoado por Deus, todos aqui serão. Amém. Todos também, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Como devo agir para que meu marido venha para a igreja? Bom, posso falar isso? Pode. Bom, queridas, eu tenho falado isso em algumas reuniões de mulheres,
muitas vezes é muito mais fácil a mulher vir primeiro para a igreja do que o esposo. Só que muitas vezes a mulher ela vem na igreja primeiro e ela quer de toda forma, porque é natural, ela está vivendo aquela novidade, ela está vivendo tudo aquilo que Deus está entregando para a vida dela. Ela está recebendo as promessas do Senhor e ela gostaria que o esposo estivesse sentando ao lado dela, né? Participando de todo aquele processo que ela está avançada, né? Naquele processo. E muitas vezes o esposo ainda não se despertou para aquilo. E muitas vezes, uma coisa que eu sempre falo para a mulher, não começar a ser chata com o esposo. Não começar a achar que tudo que ela fazia antes com o esposo, deixar de fazer. É lógico que você não vai fazer aquilo que vai ir contra a palavra do Senhor. Mas se você saía junto com Ele, mas se você fazia coisas com Ele que é saudável, mas que aparentemente você fala assim, eu não vou porque eu vou para a igreja, meu esposo quer sair e eu quero ir, e eu tenho culto. Às vezes você acaba afastando Ele de querer estar aqui na igreja. E também não é pelo muito falar, não é pelo muito você ficar cobrando dele algo que já foi revelado para você. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, cada um tem um tempo específico. Muitas vezes você vai ter que retroceder um pouquinho, né, daquilo que você está na frente, muitas vezes, do teu esposo, para vocês andarem lado a lado. Então, se você ou seu esposo não vem, se o seu esposo não acompanha você durante os cultos na igreja, você vem sozinha. Você começa a vir sozinha. E você ore e espere com que o Espírito Santo faça essa transformação no coração dele, porque muitas vezes não é por você falar, muitas vezes é a tua mudança de atitude, muitas vezes é o teu jeito, né? Você não cobrando, você não criticando, você não apontando os erros para o esposo, que muitas vezes isso só vai afastar ele de vir para a igreja. E você com o teu jeito, a mulher sabe, né? A mulher sabe, ela edifica. E nós mulheres sabemos convencer nossos esposos quando a gente quer alguma coisa, não é verdade? A gente consegue, a gente tem todo aquele jeito de convencer eles, não impondo, não obrigando, mas e sem cobrança. Então não deixe de fazer aquilo que você já fazia, não deixe de acompanhar o teu esposo, não deixe de ir, muitas vezes você não quer ir mais nas festas, nos aniversários da família, porque muitas vezes ali tem bebida, ali tem música que talvez não convém mais daquela que você ouve. Não deixe de fazer isso. Você tem que acompanhar o teu esposo, você tem que ir com o teu esposo. Se o teu esposo falar para você, vamos em tal lugar, hoje você não vai na igreja, amém, vai com ele lá. Honra o teu esposo em todo o tempo, porque não é o fato de você estar vindo aqui no templo que você vai ser mais ou menos, que o Senhor vai abençoar mais ou menos. O que importa é que você é em Deus, aquilo que o Espírito Santo é dentro de você. Essa mudança, ela tem que ser de dentro para fora. E o fato muitas vezes dele não estar aqui não significa que o Senhor não está agindo na tua casa e na tua vida. É o texto que eu disse, a mulher sabe, ela edifica a casa e ela ganha marido pelo convívio, né? Então, de tanto o esposo ver essa mudança, essa transformação, o quanto essa esposa tem sido bênção, que vai ser natural, né? Ele querer o mesmo Deus que ela serve. Então não é por imposição. E o convencimento vem do Espírito Santo. Não adianta obrigar. O convencimento vem do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que trabalhou em você para convencer você sobre Jesus, também está trabalhando na vida dele para convencê-lo. E crê no Senhor Jesus, tu serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Amém.
Deixa eu contar uma história. Quando ela me pediu em namoro, não foi? Foi. Por causa Eu da que tive mobilete? que pedir. É por causa da mobilete. Irmãos, quando a gente começou a namorar, ela professava uma outra fé. E eu já era evangélico na época. Mas eu fiquei apaixonado por causa dela, né? A gente gostava muito de ficar junto. E era 2 adolescentes. E um dia a minha mãe, ela disse assim: você sabe que julgo desigual não dá certo, porque quando vocês casarem e tiverem filhos, né, como é que vocês vão criar esses filhos? Porque eu vejo que vocês se gostam. Eu falei assim: bom, minha mãe tem razão. Na hora eu não quis dar razão para ela, mas minha mãe tinha razão. E fui orar. Disse: Deus, eu amo a Érica, mas ela realmente professa uma outra fé, diferente da minha fé. Então, se não é do Senhor, não é da tua vontade, Senhor, então faz o Senhor. O Senhor vai colocar alguém na minha vida que vai ser bênção. Irmão, não estou pedindo para você fazer isso, estou falando que eu fiz, tá? Então, talvez eu tenha alguém aqui para candidato a casamento aí, mas eu fiz isso. Então eu cheguei nela, eu falei assim, eu já tinha orado, eu falei: Deus, me dá uma estratégia. Aí eu cheguei com ela e falei: Érica, você sabe que eu sou crente, e você sabe no que eu acredito. Eu sei que você acredita numa coisa diferente. Eu quero muito ficar com você, eu quero levar mais a sério esse namoro, porque eu quero realmente ter um comprometimento com você. Mas vai chegar lá na frente que não vai dar certo, porque você vai querer uma coisa, eu vou querer outra. E se a gente tiver filho, você vai querer um tipo de batismo, eu vou querer outro. Então, isso é sabedoria, irmão. Porque o relacionamento a 2 na escolha não é apenas emoção, é inteligência, é sabedoria. Depois de Jesus, a coisa mais importante é quem vai passar a sua vida junto com você aqui. Então é a sua escolha. O casamento é uma escolha. Mas ali, para você ver, eu disse para ela: mas eu não estou pedindo para você se converter àquilo que eu acredito. Eu quero fazer um compromisso com você. Porque se der certo, a gente fica junto. Porque se não der certo, a gente não fica junto e tudo bem. Eu falei para ela: vamos fazer o seguinte, eu vou em 2 reuniões lá na igreja que você vai. Depois você vai em 2 cultos que eu vou. E eu fui, irmão, fui. Pensa que eu nasci no berço evangélico praticamente. Fui com 6 anos de idade. Então, eu não me lembrava de nada lá. E eu sentei, não estava entendendo nada. Porque para quem participa, repete, lê um folheto. E eu não estava entendendo nada. Mas fiquei. Na outra semana, que era um sábado, e vai eu lá de novo. Mas eu também queria ela, né, irmão? Estava orando para Deus fazer a obra, que ia chegar a minha vez. E fui, sentei lá, ouvi tudo lá. Também não entendi, respeitei. Saí de lá e falei: agora é essa semana. E orei: Deus, é a hora do Senhor encontrar ela. E ela foi no culto comigo. E no culto que ela foi, ela entregou a vida dela para Jesus. E ela confessou Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. A partir dali ela tomou uma decisão, não por obrigação, que ela ia me acompanhar na igreja. Então foi assim a nossa história. E estamos juntos até hoje. Amém. Irmãos, fui eu que fiz sua confissão de fé, não foi, minha irmã? Fui eu, né? Foi Jaime. Foi mesmo. Benção. Tem 3 temas aqui que eu quero abordar rápido, senão a gente vai longe. A gente vai ter que marcar a segunda enquanto casal. Só o Du vem, então. A gente vai ter que marcar o segundo encontro de casal, segundo culto de casal, que tem muita dúvida. Mas eu vou pegar aqui um assunto que eu vou abordar, que eu sei que pode ser para muitos. Vou abordar um pouquinho mais rápido. 2 perguntas que cabem no mesmo tema. É certo ficar muito tempo sem relação sexual? O irmão tá doido para namorar aí.
Nos dias de hoje é viável continuar multiplicando, ter filhos sem métodos anticoncepcionais? Então cabe tudo aqui, tá? Primeira pergunta: não é normal o casal não ter relação sexual. O casal tem que ter relação sexual, é bíblico. A Bíblia fala assim, que o casal só deve se abster da relação sexual por consentimento mútuo e por um período pequeno de tempo, no caso de consagração, de jejum, para que o diabo não os tente. Então, eu vou falar para minha esposa, vou entrar numa semana de consagração, só que nessa semana de consagração nós não vamos ter relação sexual, tudo bem? Ela fala, não está tudo bem não, então esquece, irmão, esquece, que o sacrifício para Deus é outro, é um coração quebrantado. Então não é normal, tem alguma coisa dentro do casamento que precisa ser ajustado, né? Mulher é mais emocional do que o homem, então o homem precisa entender que talvez esteja abordando durante o dia de uma forma agressiva, grosseira, e a mulher, ela guarda isso daí. Às vezes ela não fala, mas guarda, e chega na hora da relação sexual, ela não quer ter. Então vocês precisam conversar e se acertar com relação a isso, mas não é normal. E eu vou entrar em outra parte aqui, porque, irmãos, eu já aconselhei muitas pessoas com dificuldade, inclusive na relação sexual. Eu já vi muitas pessoas com problema na hora da relação sexual, que não conseguiam ter a relação. Às vezes o homem não conseguia ter a relação sexual. Isso pode acontecer. Então meu conselho é que você busque ajuda. E eu falo, irmãos, sem qualquer tipo de vergonha, não tenha vergonha com relação a isso, não coloque isso como sendo um empecilho para você, mas se precisar, vai no médico, busca ajuda médica, né? Tem remédios que ajudam para isso, e se chegar lá no estágio final, inclusive de um outro tratamento, faça também, não tem problema nenhum. O que não pode é se abster um ao outro, a não ser por essa situação de prática de jejum, consagração, por um tempo pequeno, né? Ou se um dos dois tem algum tipo de problema, né? Físico, está doente, alguma situação desse tipo que não está podendo ter relação sexual. Fora isso, biblicamente, se vocês têm são saudáveis e se amam, o normal é que tenham intimidade sexual. Com relação à mulher também, né? Que muitas vezes a falta do desejo, né, sexual pode estar relacionado também à parte hormonal, né? Então tem que procurar ajuda também, né? Então não é normal. Hoje em dia já tem vários tratamentos, às vezes até a suplementação de vitamina já ajuda, às vezes nem é hormônio, às vezes a suplementação de vitamina D, vitamina C, um complexo vitamínico já ajuda também. Então não é normal. Então tem que namorar, né? Tem que namorar. E aproveita agora aí que você está entrando, né? No período de festa. E a questão dos filhos. Deixa eu falar. Tá bom. Aproveita o período de festa e solta os fogos. Fala. Agora eu não vou falar. Fala. Com relação aos filhos, hoje em dia você pode, né? Tem casais hoje em dia que não querem, é por opção não querer ter filhos, né? Então, mas filho é bênção, filho é algo que complementa, né, a relação, é a herança do Senhor. Mas aí vai da escolha do casal, né? Aí vocês têm que entrar num acordo. Às vezes o marido não quer, mas a esposa quer muito ter um filho, ou vice-versa. Então aí tem que entrar num acordo também, porque a gente, quando casa, a gente tem que pensar junto, as decisões tem que ser juntas, né? Nessa opção da escolha, né? Às vezes acontece. Dentro do que você está dizendo de escolha, cabe essa pergunta aqui, como a pessoa está dizendo que o marido quer e tem uma direção para morar fora do país,
mas essa pessoa diz que não quer sair do Brasil. Então entra na nisso conversa, também, na escolha, uma vez no diálogo. que porque, queridos, não dá certo. Não adianta falar, vai dar certo, ele vai morar fora e eu vou ficar aqui, ele vai vir viajar e depois ele vem me ver, ou eu vou para lá ver ele. Não dá certo. Esse relacionamento é um passo para dar legalidade para acontecer um adultério, para acontecer algo que você acaba acostumando com a ausência do esposo. Aí é algo assim que você está pedindo para acontecer algo de ruim, né? Dentro do relacionamento. Então, se não tiver um acordo, se vocês não, nessa situação, se não estiverem os dois juntos, de acordo, disponíveis para fazer essa mudança, para estar junto essa mudança, eu não aconselho a ficar cada um para um lado, não. Orem juntos, esperem uma direção de Deus, tenham paz, e até Deus não confirmar, não tomem a decisão, porque realmente é uma decisão muito importante. Deixa eu entrar para uma outra coisa aqui, que é importante, eu quero ser rápido também. Quem deve controlar a vida financeira do casal, o marido ou a mulher? O dinheiro tem que ser gasto junto? Bom, tá aqui, ó. Irmãos, guarda isso na tua cabeça, por favor. Não tem dinheiro do marido, dinheiro da mulher. Porque se vocês são capazes de dividir algo que é muito mais íntimo, que é o corpo de vocês, porque não tem nada mais íntimo do que dividir o próprio corpo, e vocês fazem isso, não, dividir dinheiro que é bem material, que vai, isso é simples. Juntem o dinheiro, um ganha 1.000, outro ganha 1.000, então vocês ganham 2.000. Bote as contas ali do que vocês têm que pagar e administrem juntos. Aprendam a administrar junto. Não existe o dinheiro da esposa, o dinheiro do marido. Existe o dinheiro da unidade, que aí vocês vão construir. Vocês não estão disputando. A esposa pode ganhar mais do que o marido pode ganhar mais do que a esposa, tanto faz, de onde o Senhor está abençoando, não tem problema. O que importa é que vocês tenham unidade. Nessa unidade, vocês consagrem ao Senhor, traga um alinhamento de orçamentos, né? E vocês podem dizer, olha, nós temos esse dinheiro aqui, e a gente pode gastar nisso. Então, às vezes eu quero alguma coisa, eu sei que eu tenho dinheiro lá, ela sabe também, e tudo bem, a gente compra para nós, para ela, para os filhos. Às vezes é um desejo, né? Às vezes é algo que ela quer. Mulher gosta de sapato, não sei se na tua casa é assim, mas na minha casa a mulher gosta de sapato. Então, deixa a irmã comprar sapato quando tem dinheiro, viu? Melhor se alegrar logo, viu? Torna o seu lar um lugar feliz. Então, administra junto a vida financeira, irmãos. Não traz divisão de forma nenhuma. Até que ponto sogro e sogra pode se intrometer na vida do casal? De forma alguma. Não pode. Casou, sai de casa, respeita o sogro, respeita a sogra, mas a sua família agora é teu cônjuge. Então, não deve se intrometer. Se você perceber que está se intrometendo, inclusive, se coloque em oração, porque já pode ser uma influência maligna, demoníaca, jezabélica. Não pode. Filho tem que desgrudar do umbigo da mãe, e filha também tem que desgrudar do umbigo dos pais. Vocês vão acertar e errar, se precisar, juntos. Agora, receber conselho de pai e mãe não tem problema. Agora, mandar na vida de vocês... E também não pode qualquer coisa também ir compartilhar com a mãe e com o pai. E nem sair de casa para ir pra lá. E nem sair de casa, né? Porque uma vez você brigou, aconteceu alguma coisa, você vai, ai mãe, aconteceu isso, ai, fez isso pra mim. Ela vai começar a pegar implicância com a pessoa, daqui a pouco vocês estão bem, e a pessoa, e o pai e a mãe estão com implicância. Então, não conte das suas dificuldades, não conta da sua intimidade, não conte nada daquilo que vocês dois têm que resolver. Você tem que resolver entre vocês dois. Tudo que você deixou o pai e a mãe e se uniu para formar uma família.
Então você não pode, você vai honrar, vai respeitar, mas você não tem mais que dar satisfação para tua mãe, não tem que dar satisfação para o teu pai, mas para o esposo e o esposo para a esposa. Amém. Eu quero ler o texto de novo. Você leu? Tem uma última pergunta que eu quero responder pela Bíblia. A irmã, eu acho que é uma irmã, né? Isso aí. Quais os deveres da mulher e do homem no casamento? Porque sempre a mulher tem que perdoar mais, tolerar mais. Podia ensinar nos cultos dos homens como tratar a mulher? Não vou esperar o culto dos homens. O Senhor está tratando nossas vidas hoje. Vamos tratar aqui, ó. Sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Jesus é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, e aqui entra a resposta que a irmã queria. Maridos, ame cada um a sua esposa, mas ame como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Essa é a nossa responsabilidade, que é maior. Se precisar, eu tenho que morrer pela vida da Érica, que é assim que Jesus vê a posição do marido. Ele diz assim: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem, meu irmão, é a terceira vez que ele fala, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Esse é o conselho do Senhor. Essa sujeição da esposa para o esposo nada mais é do que o cuidado de Deus para as nossas vidas. Porque a mulher, hoje o mundo ele prega um feminismo, prega algo como que se a mulher tem que ser independente, a mulher ela tem que sobressair, ela tem que buscar os seus direitos. Mas o que no fundo, todas elas querem é ser protegida, é ser amada. Muitas vezes nós colocamos e fazemos com que os nossos esposos se afastem de nós. E nós buscamos depois essa proteção. Essa sujeição que a Bíblia diz, que Cristo diz, é eu reconhecer que eu preciso dele, que eu preciso que ele guarde a minha vida, que ele me proteja, que eu sou sim o vaso, a parte mais fraca. E entender que quando eu tenho isso, quando eu reconheço, quando eu valorizo o meu esposo, quando eu entendo que eu preciso dele e coloco ele nesse lugar de proteção na minha vida, ele vai
colocar aquilo que já está dentro do homem, já está dentro do que é instinto do homem, esse instinto de proteção, de amar, de guardar, de proteger a esposa, e que é o que o Senhor quer, né? Amém. Uma coisa que eu sempre recebi da Érica foi incentivo. Em tudo que eu fui fazer, ela sempre esteve do meu lado me incentivando. Então, esposa, é isso que os irmãos estão esperando, que você incentive, que você acredite, porque aí fora tem um monte de gente desacreditando. Deixa Deus usar você. Amém. E uma coisa que eu sempre fiz nela, sempre foi acreditar, também investir, dizer, eu sei do seu potencial, eu sei de quem você é em Deus. Às vezes ela ia fazer coisa e eu dizia, eu acho que aqui não é de Deus para você. E quando ela decidia fazer outra coisa, eu dizia, isso é de Deus e eu vou orar para te abençoar. É assim, irmão, nós estamos nessa unidade. Queria terminar essa parte aqui só dizendo, o casamento judeu, ele era realmente uma mudança de uma fase. O casamento judeu, ele tem sempre um simbolismo muito forte. Por isso que nós vamos encontrar isso na Bíblia. Quando a moça, ela estava se preparando para casar, durante todo o tempo, desde que ela nasceu, até a hora que o pai entregaria ela ao marido, ela tinha a segurança e a proteção de um pai. E até ali o pai era o provedor e o protetor. Mas quando o pai, naquela cerimônia, entregava a filha para o marido, para aquele homem que iria casar com ela, a responsabilidade não era mais do pai. A responsabilidade se tornava do marido. Então, na cultura hebraica, o marido se torna a figura do pai na vida da esposa. Mas não do pai naquele sentido do pai de correção, mas do pai de proteção. Que o Senhor venha restaurar a nossa casa, nossa família, nosso lar. Se você se sujeitar, se submeter a Jesus todos os dias, você vai ver que se sujeitar um ao outro não vai ser difícil. Você não tem como escolher se vai passar ou não por dificuldades, mas uma escolha você fez. Se você está aqui, eu escolhi com quem eu vou passar por todos os problemas que eu tiver na minha história. Eu escolhi você. Aleluia. Uma coisa que eu quero falar também. Deixa eu só falar para você. Ah, tá bom. Eu escolhi você. Eu também escolhi você. Uma coisa que o pastor sempre falava para mim nas épocas que a gente estava em crise, porque a gente já passou por várias crises também. Ele falava assim: eu amo você e você me ama, e a gente só tem essa vida. Então, ou a gente vai decidir fazer isso daqui dar certo, ou a gente vai decidir dar certo, porque não tem opção de sair. Não tem opção. Há esperança para você. Há um recomeço para o teu casamento. Não importa o que você passou, não importa o que você teve que perdoar. Se você chegou até aqui, se você está aqui, é porque há um recomeço na tua vida. E aquilo que Deus tem para a tua vida, os planos e os propósitos, venceu. O Senhor venceu. E o inimigo perdeu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que quando há um casamento restaurado, o inimigo não pode mais agir contra um casal que foi restaurado no Senhor. Em nome de Jesus. Ele pode ter até tentado, mas quando você se dispôs a recomeçar, a perdoar, aí sim
aquilo que o Senhor tinha para a tua vida vai ser muito mais além. Amém. Muito mais além. Amém. Você vai viver coisas que você nunca pensou que você viveria. O Senhor está restaurando a tua sorte hoje. Em nome de Jesus. O Senhor está restaurando o teu casamento hoje. O Senhor está restaurando os teus relacionamentos hoje. Está convertendo o seu esposo para você, esposa. Está convertendo o teu coração, esposa, para o teu esposo. Amém. Eu creio que vocês serão uma geração de homens e mulheres, não perfeitos, mas de verdade. Amém. Que se tiver que cair, se tiver que errar, vai se levantar. Amém. Vai se levantar em Deus. Amém. E vai andar novamente. Amém. Eu não sou perfeita. O pastor não é perfeito. Mas dentro da nossa imperfeição, o Senhor é glorificado. É Deus que é glorificado de acordo com a nossa imperfeição. Porque é por Ele, queridos. É para Ele, sempre vai ser, nunca vai ser por nós. Nunca vai ser pela nossa bondade. Nunca vai ser por aquilo que nós queremos, mas sempre pelo plano e propósito do Senhor, que é infinitamente maior. Amém. Eu creio que vai ter casamentos restaurados. Amém. Aqui nesta noite. Amém, em nome de Jesus. Eu creio que Deus está convertendo o coração do esposo para a esposa. Amém. Eu creio que feridas estão sendo curadas. Talvez já passou tanto tempo, mas que ainda, o Senhor me diz que ainda tem relacionamentos aqui, que situações do passado que aconteceu que ainda dói. O Senhor está curando nessa noite. Jesus. O Senhor está curando. O Senhor está restaurando. E esse dia, nesse momento em que você caiu, esse momento da tua dor, vai ser onde a graça e o poder dele vai se manifestar. Amém. E vai ser a partir disso que você vai ajudar outras pessoas. Amém. Você vai falar e não vai doer mais. Amém. Eu creio nessa restauração. Amém. Nós queremos profetizar que a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. A glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. A glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. É possível reconstruir. Queridos. E o Senhor vai reconstruir a tua história. Amém. Eu quero chamar